Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. Uma quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021. Olha, o Opinião está começando aqui agora. Hoje a gente vai falar sobre educação pública, não é? E a gente vai falar mais exatamente sobre a nossa querida Unemate, que é a Universidade Estadual aqui de Mato Grosso. Está a postos com a gente aqui o senhor reitor da Unemate, não é? Você vê aí no seu vídeo o professor Rodrigo Bruno Zanin, com quem a gente vai conversar durante essa próxima hora aí sobre as novidades da Unemate. Você tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Esteja bem à vontade para interagir conosco. Via WhatsApp. Está aí na tela, 99932-2529. Manda em texto aí a sua pergunta, a sua sugestão, enfim, que a gente vai estar repassando aqui para o professor, para a gente estar fazendo essa interação com o nosso telespectador, razão, como diria Lorenberg Alves, razão maior do nosso trabalho aqui. E por falar em Lorenberg Alves, professor, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você repetiu o que eu falei. Você repetiu a frase que eu falei, que é sua, né? Eu peguei emprestado. Olha, você que se liga também na TV Pantanal pela internet, muito obrigado pela sua companhia, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal, acompanhando ao vivo a esta entrevista aqui com o professor Rodrigo, que é o reitor da Unemate. Eu quero antes, porém, olha só, você pode, além de participar conosco, mandando perguntas aqui para a entrevista, para o nosso entrevistado, né, que é o reitor da Unemate, você pode também mandar aí a sua participação para concorrer um par de ingressos para o grande circo que está aí dando o que falar aqui na nossa cidade. E tem um detalhe, tem uma promoção aqui, a Câmara Municipal de Cuiabá está realizando aí uma parceria com o Internacional Circo Kroner para a campanha Vacinou, Ganhou. A campanha tem como objetivo incentivar e conscientizar a população cuiabana para a importância da vacinação contra a Covid-19. Apenas nas quartas-feiras, quem apresentar carteira de vacina com pelo menos a primeira dose e o documento original com foto vai ter direito à meia entrada. A vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. Optar pela imunização, aquela imunização completa contra o coronavírus, é proteger não apenas a si próprio, mas também a toda a sociedade. Então, está aí dado o recado da Câmara, essa parceria aí, né? Incentivando você a se vacinar e também a curtir lá ao espetáculo no Circo Kroner. E você que participar aqui pelo 99932-2529, mandar seu WhatsApp com o seu nome, também aí o nome do seu bairro, de onde que você vai estar automaticamente concorrendo a um par de ingressos daqui a pouco, às 8h10 por aí, que nós faremos aqui o sorteio ao vivo no programa Opinião. Bem, professor Rodrigo, senhor reitor, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, viu? Eu fiquei feliz quando eu liguei para o senhor de primeira, assim, já não veio naquela ocasião que eu chamei antes, né? Aí ele estava na contramão. Aí eu falei, não precisa correria, vamos organizar, vamos para quarta-feira, também conhecida como hoje. Então, ele está aqui hoje, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu já vou perguntar aqui, ao dar o meu boa noite, como que está a nossa Unemate em Cuiabá? Como é que está bom, parece que já está sendo consolidada, já é uma quase realidade. Realidade quando você entrar lá e começar a estudar e tudo mais. Mas como é que está esse sonho cuiabano de ter a Unemate aqui? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, Lorenberg. Boa noite aos nossos telespectadores. É realmente uma grande satisfação poder estar aqui com vocês. É uma grande satisfação poder falar da nossa universidade, né? Falar de Unemate em Cuiabá, eu gostaria de falar
consolidação da Unemat em Cuiabá. A Unemat já está em Cuiabá. É sempre importante dizer isso, sempre importante frisar isso. Nós temos curso de teatro, que acontece no Cine Teatro Cuiabá. Nós temos pós-graduação, que acontece no Instituto Nacional de Pesquisa de Pesquisas do Pantanal, né, mestrados e doutorados, que acontece, que são da Unemat. Nós temos um polo de educação à distância, com cursos de letras, de artes, que acontece na Unemat. Agora nós estamos reforçando, nós estamos consolidando essa presença em Cuiabá, com a presença de mais 3 cursos, né? São cursos de gestão da inovação, gestão pública e de engenharia de produção. Então nós já começamos as aulas, né? Já está consolidado, os alunos já estão tendo aula. Então já é uma realidade. Já é uma realidade, os alunos já começam a ter aula e é importante porque é um passo muito fundamental no sentido de consolidar a Universidade do Estado do Mato Grosso na capital do Estado de Mato Grosso. A estrutura física, como é que está isso, a questão da estrutura física da Unemat aqui em Cuiabá? Nós hoje estamos trabalhando de forma em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, né? Eles estão terminando uma escola técnica nova, muito bem organizada, ali próximo ao Carimbé, e a gente vai ocupar praticamente metade da estrutura com as nossas atividades. Tanto a parte administrativa, nós vamos reforçar o nosso escritório de representação aqui, né? Nós temos hoje um escritório que acontecia junto com o prédio da CCTEC, ali no CPA, então nós vamos levar o nosso escritório também para essa escola técnica. Lá nós vamos ter o escritório, atividades administrativas e também as salas de aula. E os cursos que hoje acontecem em outros lugares, conforme a gente vai readequando o espaço, a ideia é que esses cursos também possam acontecer lá. Então, assim, é bacana a gente poder falar que a Unemat estava precisando de um espaço, né? Eu acho que falar da Unemat é dizer o espaço que ela precisava para trazer todo mundo para o mesmo espaço. Porque como poucas pessoas talvez sabiam que a Unemat está acontecendo no Cine Teatro Cuiabá, que a Unemat está acontecendo lá no Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal, que a Unemat acontece lá no Polo de Educação à Distância, porque eles estão em lugares espalhados. A ideia de levar tudo para um lugar unificar. Só, a ideia de mostrar o quanto ela já é forte em Cuiabá é muito importante. Então, eu inclusive sou uma dessas pessoas aí que eu desconhecia algumas dessas informações aí, do Cine Teatro, por exemplo, né? E quando eu me falei em se tornar uma realidade, eu estava mais me referindo à questão física, de um espaço para chamar de seu, que fica ali no Carumbé, que o senhor falou, mas não vai ser só da Unemat, ele vai ser unificado, vai ser... ali é um espaço hoje que é a construção de uma escola técnica, é um convênio com o governo federal, onde o objeto tem que ser ensino técnico. Como a escola técnica da CCTEC, nos qual nós somos vinculados também, a Unemat é vinculada à escola técnica, ele não vai ocupar todo o espaço, então a gente dá para deixar muito bem organizado, para ter a educação superior e as atividades da escola técnica. Ok. Lorenberg, desculpa ter... A gente agarrou na conversa aqui, não é que eu ignorei que isso não existe, não é porque um assunto puxou outro para dirimir aí as dúvidas, por favor. Reitor, antes de mais nada, a nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a presença do senhor e o amigo telespectador já está ganhando. Reitor, eu tenho alguns temas aqui que eu gostaria muito de falar com o senhor e gostaria muito de ouvi-lo. Um deles é exatamente a vida financeira da Unemat, um outro das parcerias, sobretudo a parceria com a Aripuanã, com a Prefeitura de Aripuanã, e com o TRT, se essas parcerias ainda continuam, e uma outra é uma frase que o senhor, ao nomear os coordenadores de curso, o senhor mencionou uma frase que me chamou a atenção e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desta frase. Mas o primeiro assunto que eu vou tocar é exatamente na vida financeira da Unemat. Vou pegar carona nas perguntas que o meu amigo Paulo Coelho fez, trazendo exatamente, e me corrija se os números que eu tenho estão errados, por favor. A Unemat conta hoje com 13 campos, 17 núcleos pedagógicos, 24 polos educacionais de ensino à distância e está presente em 45 dos 141 municípios, com 23 mil acadêmicos, atendidos, melhor dizendo, em 60 cursos
de entrada regular e outros 129 ofertados em modalidades diferenciadas, além de mestrados e doutorados. E aí a minha pergunta, que na verdade é um pedido: qual é o balanço que o senhor faz hoje sobre a vida financeira da Unemat? Até porque, mesmo que a Unemat não quisesse, ela seria obrigada a atender uma série de reivindicações do conjunto da sociedade que clama por expansão, expansão e expansão. Sim, bem, a vida financeira da Unemat, todo mundo sabe que nós tínhamos uma vinculação à receita corrente líquida do Estado, que era até 2019, e essa vinculação deixa de existir por uma ação direta de inconstitucionalidade, por questões de colocavam como vício de origem. Tentamos defender, tentamos mostrar que não era bem assim, mas como é uma realidade nacional, a tentativa de desvincular poderes, desvincular as situações e todas as estruturas, a gente também caiu nessa situação. Então hoje nós temos uma negociação necessária com o governo, com o Poder Executivo, afinal nós somos o governo do Estado, né? Não podemos dizer que a universidade, embora tenha autonomia, ela não faz parte do Poder Executivo, então nós temos que sentar, negociar com o Poder Executivo, mostrar as nossas necessidades, mostrar como é que nós sobrevivemos, e aí você tem um orçamento que vai para a Assembleia. E aí a gente precisa também fazer o trabalho na Assembleia para mostrar para a Assembleia a necessidade da nossa existência. Como é que eu posso dizer hoje, do ponto de vista de condições financeiras? A Unemat hoje consegue sobreviver. Hoje nós temos condição de manter a nossa estrutura. Acabou de sair o teto orçamentário da Universidade do Estado do Mato Grosso. O teto orçamentário é um teto que garante a existência da universidade para 2022, mas não é um teto que permite com que ela procure expansão. Qual que é o teto? Só para... Teto, hoje nós vamos trabalhar com aproximadamente 450 milhões para 2022. Então, assim, desse teto você tem 85% de folha de pagamento, 380, quase 390 milhões de folha, e mais 60 milhões de manutenção e custeio. O investimento é muito pequeno. O investimento hoje, ele é negociado junto com o Estado, principalmente porque o Estado agora tem um programa de investimento chamado Mais MT, e a gente vai lá, senta, negocia com o governador e pode avançar. O que, às vezes, a população não entende é que pensar em expansão é você pensar num planejamento de pelo menos 30 anos. Né? Eu não posso pegar e abrir um campus aqui em Cuiabá sem pensar que a hora que eu abro o campus eu vou ter que contratar professor. Mas precisa desse tempo todo, senhor reitor? Não, 30 anos do ponto de vista que eu assumo compromisso. Vamos imaginar, eu abri um curso aqui. Abri o curso, eu vou efetivar professor, eu vou concursar professor. A hora que eu concursei o professor, ele tem uma carreira acadêmica. A carreira dele é de 30 anos. Então, toda vez que nós temos que pensar naquilo que nós vamos criar, a gente tem que pensar o seguinte: quais são as condições de manter essa estrutura pelos próximos períodos? Então, não é só um ano para o outro. Entendi. Não é só um orçamento, eu tenho que garantir um orçamento perene. Ah, mas então não é possível você expandir? Eu sou uma pessoa que defendo hoje e mostro, inclusive, que a Unemat ela é inovadora no país. Por que ela é inovadora no país? A educação superior que nós temos no Mato Grosso não pode ser a mesma educação superior que nós temos nos grandes centros, como São Paulo, como Rio, como Paraná. Por quê? Porque a população mato-grossense é uma população pequena. A densidade populacional de Mato Grosso é pequena. Nós estamos falando de 3,4 milhões de habitantes. Se compararmos, a cidade de Campinas tem 3,4 milhões de habitantes. Então, eu não posso olhar para a Unicamp e falar assim, o que a Unicamp faz, eu posso fazer aqui na Unemat. Por que eu não posso fazer isso? Porque a Unicamp tem uma população inteira do estado dentro de uma única cidade. Então, a demanda por cursos, a demanda por jovens que vão cursar aqueles cursos é tranquila. Eu posso pensar a longo prazo. A Unemat pode fazer isso? Não. A gente precisa pensar, por que eu falo que é inovador? Porque a gente hoje pensa como demanda. Qual é a demanda que a cidade de Cuiabá tem? Pensa regionalizado. E sob demanda mesmo.
Qual é a demanda que a cidade de Cuiabá precisa? A cidade de Cuiabá precisa formar hoje 500 engenheiros. Então, quanto tempo eu preciso para formar 500 engenheiros? Se eu for formar 100 entradas por ano, eu vou precisar de quanto tempo? De 5, de 10 anos. Começa agora, daqui 5 anos. Em 10 anos eu tenho 500. Mas será que se eu continuar formando 100 engenheiros por ano, eu vou ter demanda para tudo isso? E Cuiabá ainda é grande. Imagina Aripuanã. Né? Nós criamos um curso de direito lá em Aripuanã. Formamos 50 advogados. Existe a necessidade de eu ter mais advogados em Aripuanã? 50 advogados eu já supri a necessidade profissional da cidade, da região e de boa parte das situações que nós temos ali próximos. Então, esse é o modelo que a universidade vem desenvolvendo. Ela faz isso no Araguaia, no Médio Araguaia, Luciara, São Félix, Confresa, Vila Rica, há 20 anos. Quando nós começamos a atuar lá, há 20 anos atrás, aquela região não tinha quase profissionais formados. Hoje, a maioria dos profissionais que lá trabalham são formados, professores, são profissionais formados por quem? Okay. Pela Unemate. Professor. Reitor, eu vou aproveitar a primeira frase que provavelmente o amigo telespectador, que é muito cuidadoso e está acompanhando muito a entrevista do senhor, começou a pensar a respeito. É aquela primeira frase que o senhor falou assim, olha, nós tínhamos um índice percentual na receita líquida, agora nós não temos, nós temos que negociar com o governador. Vamos historicizar isso aí. A emenda constitucional número 66 de 2013, para ser mais preciso, no dia 3 de julho de 2013, garantiu um número de 2,0% da receita líquida para a Unemate. E aí vinham acrescendo 0,1% até chegar a 2018. Até chegar a 2,5% em 2018. Em 2018. Porém, o governo do Estado entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar dizendo que isso era inconstitucional porque o governo do Estado já bancava, dava para a educação cerca de 30%, 33% na área da educação. E aí eu pergunto ao senhor exatamente nesse ponto. Aqueles 2 pontos iniciais por cento não valem também? Eu quero que o senhor responda em 1 minuto e meio, e estou falando da vinculação, a tal vinculação. Né? Exatamente. E, segundo o governo, há vício de origem, aí houve um recurso. Na verdade, assim, ó. Porque trata-se de uma emenda constitucional. Sim. Isso, aprovada pela Constituição, inclusive. Exatamente. Na verdade, o que acontece? Se vocês pegarem todo o histórico, todo o processo que foi encaminhado, inclusive para o STF, eles jogam 2 artigos juntos. O da Universidade do Estado do Mato Grosso e da Educação Básica. O da Educação Básica colocava a responsabilidade que o governo do Estado tem, que todos os governos, responsabilidade constitucional, de 25%, que é o que manda a lei, com acréscimos para chegar a 35%, se não me engano, em 10 anos. Era essa a situação. E a da universidade estava ali, logo abaixo. O que o governo fez? Qual foi a ação que o governo fez? Ele quis derrubar a da educação e aproveitou e fez uma discussão sobre a da universidade. Então, a emenda constitucional deixava claro o que era da educação básica e o que é da universidade. Tanto que nós somos de secretarias diferentes. Vocês precisam saber, eu acho que é importante, a Universidade do Estado, ela é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. E não a SEDUC. E não a SEDUC. Então são recursos diferentes e que não podem ser confundidos. O motivo do governo ter entrado com essa ação de ADI, a gente pode até imaginar, era questão de poder derrubar a vinculação. Isso é uma política nacional, é o que eu estou falando. A gente precisa entender que existe uma política nacional que quer acabar com as vinculações. E que eu acho um absurdo. Eu acho que a Assembleia Legislativa, não sei se há poder na Assembleia para rever isso, para fazer uma política, debruçar sobre... Alô, Wilson Santos, o senhor que abraça aí a Unemate, tem como bandeira, inclusive trabalhou pela Unemate aqui no município de Cuiabá. É uma discussão que deve ser, essa vinculação, se ela cai como caiu, não é? Ela deixa de trazer aquilo que seria, eu acho que esses 400 milhões que são aí previstos para o ano que vem, se vinculados, esse valor poderia
não é? A Unemat poderia contar com um montante muito maior e com um poder muito maior de articulação, né? Até para os próprios polos novos, enfim. E é uma discussão, eu acho, que a gente não pode deixar passar aí na Assembleia, seja você deputado daqui ou dali, porque o governo vai estar sempre esperneando, né? E aí fica, mas vamos depender do governador. Depender do governador, pode ser que as coisas estejam boas por lá, pode ser que não, e aí vai ficar por isso. E quando você tem um negócio carimbado, como foi carimbado por uma emenda constitucional... Emenda constitucional, número 66. A 66, e aí simplesmente deixa de existir por causa de um recurso aí, porque o governo enxergou ali e foi conferido, foi atestado como vício de origem. Bom, a discussão sobre isso continua após o intervalo comercial. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Olha, o Opinião está de volta aqui, entrevistando nesta noite aqui o reitor da Unemat, o professor Rodrigo Zanin, que está aqui conosco falando aí sobre, nesse primeiro bloco aí, a ênfase foi sobre a saúde financeira da nossa querida Universidade Estadual de Mato Grosso. Esse assunto vai voltar daqui a pouco aqui, porque nós vamos continuar a falar. Eu até agora não engoli essa história aí da derrubada aí da emenda 66, a qual se referiu o Lorenberg Alves. Mas antes de seguirmos com o assunto aqui, vamos destacar o que há de mais importante. Vamos falar de pandemia no Gazeta Digital. www.gazeta Digital tem os dados atualizados aí, com UTIs em 35%. Mato Grosso tem 14 mortes e 651 novos contágios. A Secretaria de Estado de Saúde informou por meio do boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quarta, 22, que Mato Grosso registrou 14 mortes e 651 novos contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Dados da pasta apontam ainda que o Estado tem taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, 35,23%, enquanto o mesmo número para leitos de enfermarias está na casa dos 16%. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 533.153 contágios, dos quais 514.899 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 13.746 não resistiram às complicações da Covid-19. Está aí no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, as informações sobre a pandemia, a economia, o seu município, cidades, não é? Que mais tem? Polícia, política, esportes. Esses dias eu estava dando o resultado aqui do jogo do Cuiabá, não é? Contra o Fluminense aqui, o Fluminense estava ganhando, né? Eu até falei, o Fluminense fez um terceiro gol, só que foi cancelado pelo VAR, não é, e tal. E tudo estava caminhando para uma derrota do Cuiabá, e não há de ver que o Cuiabá não só diminuiu, como empatou o jogo, e a gente encerrou achando que tinha terminado, que o Cuiabá, eu pelo menos achei que, tá vendo? Cuiabá aí, nosso Dourado aí, mandando ver, tomara que seja daí para melhor. O Opinião está entrevistando nesta noite aqui o senhor reitor da Unemat, o professor Rodrigo Zanin. Eu quero só dizer que você pode mandar sua pergunta, se houver, não é? Sugestão, enfim, pelo 99932-2529. E além disso, também pode concorrer a um par de ingressos para o Circo Croner, que está ali no bairro Dom Aquino, você vê aí, ó. Daqui a pouco tem um sorteio às 8h10, tá? Literalmente um espetáculo, esse circo, e o comentário só, não é? Então, participe aí, mande só uma mensagem via WhatsApp, 99932-2529, mande aí uma mensagem com o seu nome e o seu bairro, automaticamente você vai estar concorrendo, daqui a pouquinho a gente faz o sorteio. Eu quero pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui ao nosso convidado. Reitor, ainda dando prosseguimento à nossa conversa no primeiro bloco, da ideia que saiu fora, mas não vai sair, que vai falar exatamente sobre a interação
É uma pergunta que exige um pouquinho mais de reflexão do senhor, mas ela é importante. Eu gostaria muito de ouvir uma avaliação do senhor sobre a interação da Unemate com a própria sociedade e quais seriam, no entender do senhor, políticas que pudessem aproximar cada vez mais ou expandir cada vez mais essa interação entre a sociedade e a Unemate, entre a Unemate e a sociedade. Obrigado pela pergunta, Lorenberg. A gente poder falar de interação com a sociedade, num momento como nós estamos vivendo, é fundamental. A Unemate vem... primeiro que a Unemate, por construção, ela já é uma universidade diferente. É uma universidade que ela já nasceu olhando para a cidade, olhando para os municípios, né? Nasceu no interior, para o interior, tentando levar a educação superior naqueles lugares onde a gente não imaginava que pudesse ter educação superior. Eu acho que essa é uma interação primordial e fantástica. A gente já precisa entender a universidade nascendo desse jeito. Mas de uns anos para cá, a gente talvez possa ter se esquecido um pouco ou se qualificado demais e precisamos voltar para essa situação. O que a universidade vem fazendo? E isso é uma decisão das universidades públicas brasileiras, as particulares também, uma decisão do Conselho Nacional de Educação. Existe um movimento chamado creditação da extensão. A universidade ela é ensino, pesquisa e extensão, onde a extensão é exatamente essa relação com a sociedade. O que é a acreditação da extensão? É a obrigação de que parte do conteúdo, parte da carga horária dos nossos acadêmicos sejam feitas em extensão. O que é isso? Eu estou obrigando o meu aluno a fazer interação com a sociedade. Se ele não fizer, ele não se forma. Ele tem que ter carga horária, ele tem que ter 10% da carga horária do seu curso tem que ser em atividades com extensão. Exatamente esse é o movimento que as universidades brasileiras estão desenvolvendo, estão trabalhando para que isso aconteça. Na Unemate a gente vem desenvolvendo esse projeto e essa forma de atuar há 2 anos. A partir de janeiro do ano que vem, todos os alunos que entrarem na Unemate serão obrigados a ter uma carga horária de extensão. E a gente imagina que, de uma forma, pode ser forçada, mas a gente vai ganhar espontaneidade. A gente vai fazer com que a universidade vá lá na sociedade. Antigamente a gente falava assim, a gente espera que a sociedade venha para a universidade. E o movimento é contrário. O movimento é, nós, universidade, precisamos ir para a sociedade. E a Unemate fazia isso. Quando ela sai de Cáceres e vai lá em Luciara, a 1.400 quilômetros, com 400 quilômetros de terra, ela está fazendo isso. Ela está fazendo formação, ela está se envolvendo com a sociedade. Além daquelas atividades de pesquisa, aquelas atividades que a gente faz com os nossos estágios e com toda essa relação com a sociedade. Lorenberg, antes de fazer a pergunta para o professor, o reitor, eu quero perguntar se você sabe qual o mecanismo técnico, se há, inclusive, esse mecanismo técnico para a Assembleia, já que trata-se de uma emenda. Eu estou injuriado aí com a questão da vinculação lá, a desvinculação, no caso, né, dos 2,5%? 2,5%. A Unemate deixou de ter aí essa vinculação por conta de uma ação da PGE. O governo do Estado acionou a justiça, enxergou ali vício de origem. Tecnicamente, por se tratar de uma emenda à Constituição, a Assembleia tem como agir? Se tem, qual seria o caminho? Mas aí, como é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o único caminho é correr atrás do Supremo Tribunal Federal. Porque foi o Supremo que decidiu. Porque se fosse no Tribunal Regional... A gente subiria, né? Aí você subiria. Mas como está no Supremo, não tem outro caminho a não ser recorrer ao mesmo Supremo. Eu tenho a impressão, reitor, e aí me corrija, por favor, me corrija, eu tenho a impressão que ninguém entrou no Supremo Tribunal Federal para recorrer. Não, nós entramos. A Unemate entrou? Primeiro que a Unemate não é passiva no assunto. Pois ela não podia, mas nós entramos com o Amigos Curi, nós contratamos um escritório de advocacia que entrou com o Amigos Curi, nós fizemos a defesa, nós, no Supremo, junto, porque assim, quem deveria fazer a defesa? Porque foi uma liminar, que foi votada depois, ela foi dada... Que uma liminar pode ser derrubada daqui a pouco. Mas a liminar foi dada e a suspendeu. Aí ela foi votada depois. Na hora dela ser votada, a gente entrou com recurso, né?
como, junto com a Assembleia, a própria Assembleia fez um movimento de defesa, porque era um polo passivo no assunto. A universidade entrou com uma ação de amigos curi, ou seja, amigos da corte. Fizemos também uma defesa, contratamos um escritório que é acostumado a fazer esse tipo de situação, mas a gente foi derrubado. Nós perdemos por 7 votos a 2. Ah, foi julgado então. Já foi julgado e perdeu. Poxa. E não é só a Unemate. Nós temos ações que aconteceram no mesmo padrão em outras universidades. A Universidade Estadual de Roraima perdeu, a Universidade Estadual, se eu não me engano, do Ceará ou da Paraíba, uma das duas, também tiveram um movimento parecido. Ou seja, já tem uma jurisprudência. Já tem jurisprudência. A Universidade Estadual de Goiás está numa discussão dessa, mas provavelmente a gente imagina que vai perder também. Então, assim, existe um movimento nacional para tentar tirar essas desvinculações. É por isso que eu falei, na hora que nós temos que trabalhar uma ação nacional para criar uma política que pelo menos garanta, né? Vamos pensar, se tem universidade, eu tenho que ter uma política de garantia dela. Eu não posso deixar ela simplesmente ao bel prazer do executivo. Até Embora porque a gente possa ter um executivo hoje que garante, mas eu não sei amanhã. Nós temos eleição ano que vem. Vai depender do temperamento, da boa vontade de cada gestor. Infelizmente é isso. Isso é o complicado. E fica uma lição também, infelizmente, aí. Não adianta o parlamento querer promover, e eu acho isso uma grande ação que foi feita lá atrás, 2013, não sei quando foi feita a 2013. vinculação, que era justamente essa vinculação aí, ó, de forma progressiva e tudo mais, quer dizer, havia-se inclusive com isso um planejamento, né? Dava para fazer planejamento. E aí, de repente, aí entra governo, sai governo, entra governo, entrou o governo agora e passou a faca, foi lá, não está certo isso, é vício de origem e tudo mais, aí fica a bel prazer e o temperamento e o bom humor aí do secretário de Fazenda e tudo, do próprio governador, tudo mais, né? Eu acho uma pena isso aí. E então, aí a gente fica meio desacreditado com o parlamento. Poxa, o cara vai lá, propõe isso, de repente mobiliza todo o parlamento, e aí simplesmente deixa de dizer. Hoje, professor Rodrigo, o senhor falou aí no primeiro bloco de 450 milhões previsto para o ano que vem, com a vinculação seria maior. Nós teríamos maior. Quanto mais ou menos? Teríamos aproximadamente um orçamento aproximando aí aos 550 milhões, 100 milhões de diferença. 100 milhões, dá para fazer muita coisa. Com certeza. Você poderia pensar numa expansão, numa organização que faria com que a universidade pudesse ter uma nova realidade. Como é feita a questão, por exemplo, o senhor falou aí já eu não posso abrir um campo aqui ou acolá, mas quando é definida a abertura de um polo, vamos dizer assim, quais são os critérios para se levantar os cursos que ali estarão disponíveis? Bem, normalmente a gente tem um critério técnico, que é o seguinte: quais são as condições que a universidade tem de ofertar o curso, né? Qual é o corpo docente, quais as condições, quais as necessidades estruturais para que esse curso seja ofertado. Eu não posso chegar aqui e falar em Cuiabá, por exemplo, falar assim, a partir de amanhã nós vamos ter um curso de engenharia de alimentos. É um curso que demanda um laboratório muito pesado, é um curso que demanda uma condição muito diferente para a gente poder estruturar no primeiro momento. Mas a gente pode pensar e correr atrás? Pode, eu acho que é uma ação. O outro critério e hoje eu tive uma conversa, inclusive, dentro do executivo, onde nós falamos o seguinte: qual é a necessidade socioeconômica da região? Qual é a vocação da região? Né? Mas existe esse estudo? Existe. O Estado tem esse estudo? Hoje o Estado tem um levantamento, a universidade tem cursos da área de administração, da área de contábeis, da área de economia. Então hoje a gente consegue ter uma noção, não vou falar que é um estudo 100% validado, mas a universidade hoje tem um panorama de qual é a vocação de cada região do Estado, para a gente poder discutir. Ótimo, tem esse mapeamento então já feito. Né? Além disso, a universidade tem um planejamento estratégico participativo, que foi construído até 2015 e que vai até 2025. Né? Então, qual a ideia desse planejamento estratégico participativo? Vamos pensar que hoje o governo fala assim, Rodrigo, você tem 30 milhões para investir ano que vem, que é o que nós estamos querendo fazer com mais MT. Vai chegar esses 30 milhões, eu vou investir aonde? Eu vou fazer o quê? Nós temos lá elencados
qual é o planejamento, o que nós temos que fazer, quais são as prioridades que a universidade tem que dar para esse recurso. Mas, senão a gente fica perdido, né? Mas, reitor, pegando a esteira da primeira frase da resposta que o senhor acabou de nos dar, falando de que há todo um estudo naquele município para implantar um determinado curso, foi feito isso em Rondonópolis, quando implantou o curso de Direito lá, quando recebeu, a Unemat recebeu, e me corrija se eu estou errado, uma emenda do parlamentar lá de Rondonópolis, que me fugiu o nome agora, do MDB. Tiago Silva. Tiago Silva. Teve esse planejamento anteriormente? Vamos lá. Eu falei da primeira parte, a segunda parte é a vontade. Né? Se você hoje perguntar para a população mato-grossense quais cursos ela quer, independente de qual seja a cidade, ela vai falar assim, eu quero medicina, direito, depois eu quero direito, depois eu quero engenharia civil. Todo mundo vai falar isso, sem entender talvez a necessidade. Como o curso de direito é um curso que a gente consegue dar conta, consegue abarcar, consegue ofertar, é um curso que a gente pode pensar assim, vamos promover essa formação naquela região. É o que aconteceu com Rondonópolis, é o que aconteceu com Aripuanã, é o que aconteceu com Fresa ou Vila Rica, não sei qual das duas ali tem. Então, a gente ainda consegue ter condições de fazer algumas coisas. É óbvio que em determinado momento, eu não poderia, se Vila Rica falar para mim, professor, eu estou lá daqui 2 semanas, professor, a gente quer outro curso de Direito. Aí eu vou falar, peraí, se eu estou acabando de formar 50 advogados aqui, daqui a pouco vocês vão ter tanto advogado para quê? Essa é a pergunta. Acho que Rondonópolis cabe. Rondonópolis é um polo grande. Aripuanã já não, né? Aripuanã já não conseguiria abrir mais. Entendeu? Esse é o planejamento que a gente tem que fazer também. Eu tenho que promover a formação, mas eu tenho que promover a formação de acordo com a realidade e sem saturar o município e a região. Muito bem. O Opinião hoje entrevistando aqui o reitor da Unemat, professor Rodrigo Zanin, que continua conosco após o intervalo comercial. A gente volta já, um instante só. Ok, Opinião, deixa eu marcar um nome aqui, que eu estou ouvindo aqui numa voz que vem do além. É exatamente isso que você está me dizendo aqui. Beleza, depois você me fala os bairros aí, viu? O Opinião está de volta aqui, eu estava tomando nota aqui de algumas informações. O entrevistado desta noite aqui é o nosso reitor da Unemat, o professor Rodrigo Zanin. Aquela pergunta que eu fiz para o Lorenberg no bloco anterior, né, tecnicamente qual seria o caminho para driblar o vício de iniciativa, alguém, também conhecido como governador ou executivo, teria que chamar para si a dor do parto, não é? Que não seria uma dor, seria investir na educação. Chamar para si a responsabilidade, não, pode deixar comigo, porque isso aí, eu vou pegar isso, transformar em proposta minha e vocês só solidificam, como é que fala? Deem o aval aí na Assembleia e vira lei. Mas o governo do Estado não fez isso, nem no passado e nem atualmente, e agora recorreu. Professor, essa questão aí já existe Brasil afora aí, universidades aí, que por meio de iniciativa do governo daquele estado praticam, né, esse orçamento. Eu acho que a gente, quando discute modelos de financiamento de educação superior, a gente tem que olhar para as paulistas. As paulistas, primeiro que elas são criadas como uma fundação especial. A gente é só uma fundação. Lá eles têm um modelo chamado Fundação Especial. E o financiamento delas é definido por um decreto de 89. O governo em 89 fez o seguinte, o financiamento das universidades estaduais paulistas, USP, Unesp, Unicamp, será de 9,7% do ICMS do Estado. E aí, todo mês, tem um repasse, no mesmo modelo que seria os nossos duodécimos, mas é para uma conta para ser executada fora do orçamento da universidade. É um decreto isso aí. É um decreto, e aí eles repassam o dinheiro, eles têm contas separadas. Eles não têm fica na conta única, né? Não, eles têm execução separada, eles têm responsabilidades administrativas separadas, né? Tem um outro detalhe disso tudo. Acabou o dinheiro, acabou o dinheiro. Aí... Então tem que ter muita responsabilidade. Hoje, se o meu orçamento apertar, eu sento lá com o governador e falo assim, governador,
vamos dar uma, né, vamos sentar aqui, vamos tentar resolver esse problema aqui. Lá não existe isso. Lá o governo nem pode fazer isso. Porque autonomia lá total. Autonomia é total. Esse é realmente um processo de autonomia, que é uma discussão que a gente precisa ter no Brasil. É que nem o filho quando acabou o dinheiro. Pai, dá um dinheiro aí, acabou. Lá não existe assim isso. Assim tá. A Unemat, de vez em quando, vai lá com o governador. Papai, acabou o dinheiro, preciso de subsistir aqui, né? E o papai fala assim, não tem dinheiro. O governo está bombando. Olha só, o seu Rogério Galo, estou esperando o Galo, inclusive, aqui, né? Já fiz o convite, ele estava de férias, voltou de férias, estou sabendo. Seu Rogério Galo, o senhor aqui, ó, conversei com o senhor lá na cerimônia, lá no governo, esses dias aí, o senhor falou que viria. Eu já estou convidando aí, o Coelho está ficando bravo com o Galo. Ô, Lorenberg, por favor. Reitor, nós já falamos, o senhor falou muito a respeito dessa parceria entre a Unemat e a Prefeitura de Ariponã. Mas tem uma parceria que eu gostaria muito de ouvi-lo, talvez, ou melhor dizendo, essa parceria provavelmente deve estar existindo até hoje, porque ela foi se dar em julho de 2020, exatamente no meio da pandemia. E se dá exatamente com o TRT a questão dos exames do coronavírus. Esta parceria ainda continua? Ou parou? Ou em que pé está? Ou qual é o balanço que o senhor faz desta parceria em específico, sobretudo porque a pandemia não acabou ainda? Exatamente. Hoje, inclusive, nós retomamos essa semana com os nossos exames em Cáceres. Nessa parceria foi exatamente para que a gente pudesse equipar um laboratório, né, utilizasse os nossos professores com características e perfil de pesquisa para a área de biologia molecular e pudesse fazer exames PCR na região sudoeste do estado. Ali, quando nós começamos, nós tínhamos uma previsão de atender aproximadamente 100 exames por semana. E a gente tinha uma quantidade, compramos os equipamentos, a universidade entrou com a contrapartida de infraestrutura, de reforma, de professores e tudo mais, colocamos todo mundo à disposição. O TRT, parceria fantástica, muito rápida, tenho que dar os parabéns, colocou a nossa estrutura e a gente conseguiu, nós tínhamos aproximadamente 4.000 kits, que era para fazer, 100 kits por semana, 100 exames por semana. O que aconteceu? Em um mês, ou seja, por semana nós saímos de 100 para 1.000. Em um mês, praticamente, a gente esgotou os nossos kits para fazer os exames. Nós fizemos 4.000 exames de PCR em toda aquela região. Só que aí, a partir do momento que acabou os kits, a gente precisou retomar o recurso e comprar. Para poder ter uma ideia, essa aquisição demorou quase 6 meses. Porque aí entra todo o poder público. A universidade fez o quê? A universidade pegou e falou, nós vamos fazer, nós vamos continuar fazendo. Vamos pegar recursos da universidade e vamos investir nisso aí. Tivemos depois, eu preciso registrar, tivemos depois o repasse, o Estado repôs esse recurso, por entender que nós estaríamos fazendo uma política pública, e agora nós recuperamos e começamos a refazer. Então essa é uma parceria que continua, e a gente agora está fazendo toda a região sudoeste, que todo mundo que precisava chegar até Cáceres, depois de Cáceres vinha aqui para o LACEN. Agora todo mundo chega em Cáceres e faz lá. Os de Cáceres ainda vêm para o LACEN, porque é uma quantidade muito maior. Mas assim a gente está fazendo hoje para 12 municípios. Então a gente ainda continua fazendo, e eu concordo, a pandemia não acabou. A grande vantagem desses kits novos é que eles já estão preparados para poder diagnosticar se é o novo coronavírus, se é novas cepas, se você tem delta, se você tem outras variantes aí. Então a gente também está conseguindo fazer isso, inclusive para poder avaliar se pela fronteira está entrando ou não novas variantes na região. Olha só, eu quero aqui, antes de caminhar para o final aqui, eu preciso dar o recado da Câmara de novo, uma grande iniciativa aí da Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá, não é, com o Circo Kroner. A Câmara de Vereadores está realizando aí uma parceria com o Internacional Circo Kroner para a campanha Vacinou, Ganhou. A campanha tem como objetivo incentivar e conscientizar a população cuiabana sobre a importância aí da vacinação contra a Covid-19. Apenas nas quartas-feiras
Quem apresentar a carteira de vacina com pelo menos a primeira dose e também o documento original com foto, vai ter direito aí a meia entrada. Lorenberg e eu vamos lá, nós já vamos apresentar essas carteirinhas aí. A vacinação é a forma mais eficaz de frear aí a contaminação e também o surgimento de novas variantes do coronavírus. Optar pela imunização, a imunização completa contra o coronavírus, é proteger não apenas a si próprio, como também a toda a sociedade. Parceria aí da Câmara com o Circo Kroner. Olha, por falar nisso, para o Circo Kroner, você que participou conosco hoje, lembra que no começo eu falei assim, ó, quer ganhar um par de ingressos para o Circo Kroner, para assistir ao espetáculo do circo? Basta mandar sua mensagem. Algumas pessoas mandaram aí, a Caroline falou que foi sorteado aqui, eu ver se eu consigo entender a minha letra, que está da seguinte forma, a Cleide Ribeiro. Ô Cleide, você ganhou, menina, aí um ingresso para o Circo Kroner. A Cleide Ribeiro é lá de Várzea Grande. E também Evelyn Gize, ou Gize, né? Evelyn Gize, lá também de Várzea Grande. 2 pessoas de Várzea Grande, vocês podem entrar em contato com a produção, ou a produção vai entrar em contato com vocês, fiquem tranquilas. Parabéns por terem conseguido aí ganhar nesse sorteio aí dos ingressos para o Circo Kroner. Lorenberg, caminhando para o final, a última, bem rápida. Mas muito rapidamente, reitor, quando o senhor empossou os coordenadores de curso, o senhor disse a seguinte frase, entre aspas, todos se juntam para fazer o melhor para a Unemat. A educação é o mecanismo de transformação mais eficiente. Nós temos o desafio de fortalecer o serviço público. 2 perguntinhas muito rápidas, vou juntar as duas. A primeira delas, como dará essa luta de fortalecimento do serviço público? E a segunda, é possível ter a educação como mecanismo de transformação, reitor, sem a liberdade? Não. Sem liberdade, não. A liberdade é consequência e condição para que a educação realmente ocorra, né? Já dizia isso o nosso patrono da educação, nosso querido Paulo Freire, que está comemorando, inclusive, 100 anos nesses dias agora. Então, é a primeira coisa. Nós precisamos de liberdade e precisamos fazer educação libertadora. E quando você pensa em liberdade e educação libertadora, ela acontece se não for pelo servidor público? Essa é uma pergunta que a gente também faz. Eu imagino que o servidor público, ao entender-se como servidor do público e fazendo a transformação por meio da educação, é uma forma da gente realmente atender essa população que precisa, atender esse Estado que precisa, fazer a diferença. Eu só vou voltar um pouquinho, Lorenberg, se me permite, quando a gente fala nos municípios, né? Você falou de Aripuanã, eu tenho que fazer um resgate aqui, que a Unemat hoje tem convênios, tem parcerias com mais de 20 municípios nesse estado. Então a gente faz isso com vários municípios. Eu acho que os municípios que precisam de educação superior, e às vezes a gente fala assim, olha, prefeito, eu tô esgotado, meu orçamento, eu não consigo atender. Vamos fazer uma força, o prefeito faz um projeto, pega com a Câmara, organiza e leva a educação superior para lá. Ah, mas esse recurso, alguém está ganhando dinheiro? Não. Esse recurso é porque eu vou contratar professores para trabalhar de forma extra. Esse recurso é porque eu vou precisar de servidores públicos para poder se deslocar, receber diária e continuar fazendo educação. Então, a primeira pergunta é, não é possível fazer sem liberdade. E a segunda é, somente por meio do entendimento de servidor público é que a gente vai conseguir realmente atender esse público da forma como ele merece. Respondeu as 2 perguntas? Já. Senhor reitor, eu tinha marcado aqui uma... está aqui. Vou perguntar para o senhor o seguinte. A nossa querida Unemat, rapaz, foi a única instituição de ensino superior de Mato Grosso a participar aí do projeto Rondon, promovido pelo Ministério da Defesa, em janeiro de 2022, né? Deve, então, acontecer. O resultado da seleção foi divulgado neste mês e a Unemat teve 2 projetos selecionados, né? Um para aí a
a Operação Amapá, salvo engano, Amapá Mais Forte, eu não sei se é isso mesmo, e o outro para a Operação Rondon das Gerais. É isso mesmo. Queria que você comentasse sobre isso. Eu acho que isso mostra a importância que essa universidade teve nesse período de pandemia. Nós estamos falando de um resultado que está no meio da pandemia e mostrou para os professores, né? Sempre o pessoal pergunta, vocês ficaram parados, o que vocês fizeram na pandemia, vocês não tiveram aula? Primeiro, nós nunca paramos, nós só nos reinventamos. Tudo que nós fizemos teve que ser refeito do formato remoto, teve que ser repensado do formato remoto, né? Então isso mostra a importância que a universidade tem na hora de se reinventar. E uma outra observação rapidinho, que se me permite, é dizer que a Universidade do Estado do Mato Grosso conseguiu se reinventar e hoje nós não estamos atrasados. Por incrível que pareça, a UNEMAT está no segundo semestre letivo de 2022 e nós vamos fechá-lo esse ano, em dezembro. Ano que vem nós vamos começar o primeiro semestre letivo de 2021. Ano que vem nós vamos começar o primeiro semestre letivo de 2022. Como é que a gente fez isso? A gente teve que se reinventar, a gente teve que trabalhar muito, buscar os alunos, dar um tempo para que eles pudessem se acostumar com esse formato remoto. É óbvio que nós temos problema, é óbvio que nós temos desafios, mas nós teríamos esses mesmos desafios e mais o atraso se nós não tivéssemos tomado essa decisão. Já rolou, já aconteceu então esse projeto Rondon, né? Não, ele vai acontecer ano que vem. Aconteceu a seleção dele. A seleção que foi, na qual foi o projeto. E a seleção só acontece se nós tivermos professores trabalhando, em contato com o aluno, todo o movimento. Eu quero agradecer ao senhor por ter vindo aqui. Eu queria que o senhor desse uma pinceladinha aí nessas considerações finais aqui sobre o programa de residência pedagógica, que deve acontecer agora no mês de outubro, não é? Que é a amostra de pesquisas, também relatos e experiências que deve acontecer aí entre 6 e 8 de outubro. Queria que você, em 30 segundos, comentasse isso aí. É mais uma vez mostrar o quanto a universidade se organiza. A residência pedagógica, ela foi uma decisão, ela foi um edital de 2019, que foi aprovado em 2020, ela começou em 2020, ela teve que começar no formato remoto. O que é a residência pedagógica? É os nossos alunos atuando junto à educação básica. Mesmo na pandemia a gente ajudou e agora a gente tem os resultados desse trabalho, né, que é financiado pelo MEC, uma quantidade de bolsas grande de alunos, são só para alunos, que podem atuar nas escolas da educação básica. Muito bem. Senhor reitor da UNEMAT, aqui conosco, o professor Rodrigo Zanin, muito obrigado por ter vindo aqui, muito feliz pela explanação, pelas informações, prestação de contas, inclusive, viu? O espaço está sempre a postos, nós estamos sempre a postos para bem informar as coisas boas, principalmente boas, da nossa UNEMAT. Eu que agradeço, Paulo, eu que agradeço o Wanenberg. A gente, mais uma vez, coloca a Universidade do Estado do Mato Grosso à disposição da sociedade de Mato Grosso. E toda vez que precisar, estaremos aqui com grande satisfação de poder falar desse que é o patrimônio do povo de Mato Grosso, a nossa UNEMAT. Com certeza, e vamos chamar sim, porque tem muitas informações e a gente tem um público ávido por informações da nossa querida Universidade Estadual aqui de Mato Grosso, a UNEMAT. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Quando a gente vai estar entrevistando aqui o secretário municipal de saúde de Várzea Grande, Gonçalo Aparecido de Barros. Como é que está aí a questão da saúde no seu município, aí em Várzea Grande, hein? Participe amanhã, fique atento às 7h30 da noite, ao vivo, Gonçalo de Barros aqui no Opinião. Não perca, até lá, fica bem, fica com Deus também.